pessoal, beleza? Nós estamos indo em um cliente nosso lá na região de Guarulhos fazer a instalação de um firewall corporativo para adicionar camada de segurança na rede dele e também fazer melhor uso da internet através do SD-WAN. Então vai ser desafiador a parte da instalação. O firewall já vai todo configurado, mas a implantação a gente tem que fazer do melhor modo possível para minimizar qualquer impacto no ambiente do cliente. E qualquer timeout também. A ideia do nosso trabalho é que o cliente nem perceba que está sendo a instalação do Apache, ele só usufrua dos benefícios que o firewall corporativo vai implementar na rede dele. Então o Leandro está indo comigo para acompanhar também e começar a acompanhar também essa parte dos serviços que a PHS oferece aí para os nossos clientes. Tá bom? Deve com nós ali, vamos acompanhar o dia a dia. Não tem medo, não dá dor. Bom, e aí, Marcelão, o que você tá fazendo aí pra gente entender? Bom, pessoal, então esse aqui é o firewall corporativo, tá? Ele é muito diferente do que um roteador simples que a gente costuma comprar nessas grandes lojas, Magazine, Luiza, Cabo1, essas lojas de informática. Até a questão de investimento, tá? Aqui ele tem uma série de recursos adicionais. As grandes empresas têm preocupação louvável com dados, então esse aqui é um dos aparelhos que ajuda a tornar os ambientes corporativos mais seguros, tá? Aqui a gente consegue desde combinar e melhor utilizar as internets do cliente, até adicionar camadas de segurança na rede do cliente, tá? Na via de regra, eu por exemplo, posso configurar ele da seguinte forma: eu crio um grupo e eu configuro aqui uma câmera. Então assim, aqui ele entende que a câmera só precisa de acesso à internet. Então se a câmera, por exemplo, sofrer passar a ter algum comportamento anormal, ele entende que a câmera, na pior das hipóteses, foi invadida e ele já bloqueia o acesso à câmera. Então o firewall corporativo ele tem uma série de ajustes, tá? Além desse de segurança, você tem configurações de IDS, de detecção de intrusão, de prevenção de intrusão também. Ele tem software, rede definida por software, que me possibilita combinar as duas internets. Então se o cliente tem duas internets, geralmente pequenos e médios escritórios têm duas internets, então o que eu posso fazer? Eu pego as duas internets e deixo elas ativas, e aí eu crio regras aqui, né, através da SD-WAN, que a configuração vai ser mais ou menos o seguinte: a navegação de internet sai pelo link melhor, tá? O link corporativo melhor, e para não onerar o link melhor, eu crio uma segunda regra delimitando que pacotes relacionados a e-mail saiam pela internet de backup. Boa. Então essa é a cara aqui do aparelho corporativo, do Firewall Sophos, tá? Um grande player de mercado. Ele já tem várias portas, ele vem pré-configurado, que a gente já configurou, né? Então eu preciso agora identificar qual que é a porta LAN que vai comunicar com os switches e quais são as duas portas de internet, tá? A LAN aparentemente já é a 1, então estou entendendo aqui que a 2 e a 3 são as portas relacionadas ao uso de internet, tá? Aqui de repente a porta USB, eu poderia conectar um modem 4G ou de repente um armazenamento via USB, e aqui a porta com, geralmente porta destinada à comunicação. Então é um aparelho bastante robusto, é um aparelho que veio para somar aí, tá? Empresa que preza por segurança dos dados geralmente tem a preocupação de deixar esse aparelho aqui, ok? Bom, antes de qualquer alteração na rede de cliente, é importante a gente planejar direitinho, né? Então eu estou verificando aqui qual que é o melhor local para armazenar o firewall corporativo, né? Lembrando que o firewall tem que ficar em um no-break, é o ideal, tá? Porque em qualquer caso de oscilação de rede elétrica, ele não vai desligar, ele vai continuar ligado vendo que o servidor desativa esse rede. E também para guardar o aparelho, né? Se caso tiver alguma anomalia, alguma sobretensão, a gente não danifica esse aparelho, que ele tem um investimento alto, né? Então o no-break é parte fundamental da estrutura. Então antes de qualquer alteração na rede do cliente, eu preciso planejar, né? Então eu já vi aqui o melhor local para armazenar o aparelho. Agora eu vou validar aqui de modo que fique prático para o cliente, tá? Então eu vou ligar ele, deixar ele direto no break. Depois eu já tenho que me colocar aqui no local, no ponto de vista do cliente, porque é um aparelho que tem que estar fácil para o cliente visualizar.
e também se ele precisar identificar a porta. Então é de suma importância que a gestão fique fácil aqui tanto para nós da PHS quanto para o cliente localizar o aparelho, tá? Então é isso que eu estou fazendo no primeiro momento, checando o melhor local para armazenar o aparelho e instalando ele fisicamente no NoBreak. Fechou? Bom pessoal, então o aparelho fora os sopros já está armazenado aqui no rack, tá? Conforme eu falei, eu deixei ele no local fácil, porque pra gente é interessante que o cliente veja o aparelho. E então aqui ele está em um local de fácil acesso, ligado devidamente no NoBreak, que é um UPS que está ali do lado. E agora eu já combinei com o cliente, uma vez que eu já liguei o aparelho, já identifiquei a porta LAN, basicamente eu preciso inverter os cabos, tá? A ideia de chegar, armazenar o aparelho, ligar e planejar tudo antes é justamente para minimizar qualquer impacto na operação do cliente, tá? Então, uma vez que o cliente já me adequei aqui no ambiente, já liguei o aparelho e o cliente já autorizou, já é inclusive no horário do almoço dele, porque tudo tem que ser planejado especificamente para minimizar qualquer impacto na operação. Uma vez que todos esses cuidados foram tomados, agora eu posso simplesmente inverter o cabo, tá? E é o que nós vamos fazer agora. Olhando aqui no meu notebook, inclusive, já são alguns testes que eu estou fazendo, tá? Aqui eu estou testando a comunicação com o aparelho, tá? Com o roteador do cliente, que vai sair, vai entrar o Fire Sopros. E aqui com a internet do cliente, tá? Então a ideia é, assim que eu inverter os cabos, voltar a comunicação dos três aparelhos. Inclusive você pode ver que de tempo em tempo está perdendo a comunicação. Ó. Só que não é justamente um dos motivos que o aparelho antigo do cliente está sendo substituído, tá? Ele já não está comportando a internet total do cliente, até a rede. Então por isso que ele está sendo substituído hoje. Então identificado o aparelho é basicamente fazer a inversão dos cabos. Então vamos lá, vamos seguir assim. Tá preso com enforca gato. Bom pessoal, então o primeiro cabo que eu troquei foi o cabo de comunicação com a rede interna, tá? Então o que você observa aqui na hemografia, que o novo Fire ele já está respondendo aqui na rede, começou a responder agora, mas que a internet ainda está indisponível, tá? Então a comunicação com a rede interna tá ok, mas a internet ainda não. Então são os outros cabos que eu vou inverter agora. Vamos parar, conectei o cabo pela primeira internet, espera um pouquinho. Beleza, então já voltou a primeira internet. E agora vou conectar o cabo da segunda internet. Ver. Ok. Então voltou a internet do cliente e é muito oportuno nós aproveitarmos para fazer o teste da internet, tá? Então nesse primeiro momento a internet já foi restabelecida com menos de 1 minuto, tá? Menos de 1 minuto o aparelho antigo saiu da rede e o novo firewall do operativo já está instalado. Por uma questão de contingência, de prudência mesmo, o que eu faço? A gente geralmente costuma deixar o aparelho antigo exatamente no mesmo local, até porque isso aqui é um dispositivo de cliente, tá? Que não é da PHS. Então, por uma questão de transparência e de contingência, a gente deixa ele no local. Para nenhuma eventualidade, galera, a gente consegue simplesmente fazer o rollback, que consiste em voltar, tirar o faro e voltar o aparelho do cliente aqui, tá? Mas isso, geralmente, a gente deixa por segurança. Esse aparelho aqui acaba caindo em desuso, muitas vezes o cliente acaba
tentando vender ou dando algum uso para esses aparelhos. Bom, pessoal, então esse aqui é o rack de dados do cliente, tá? Uma vez que eu fiz a instalação do Fire Sophos, tá? Na rede do cliente, eu acho que é de suma importância a gente gerar documentação por meio de vídeos explicando como que ficou a estrutura do cliente, até para o cliente poder consumir esse nosso vídeo. Uma coisa somos nós, profissionais de tecnologias, batendo o olho aqui no rack, a gente sabe como funciona de ponta a ponta. Outra coisa é o cliente, tá? Administrativo, financeiro, que precisa vir dar uma olhada aqui no hack. Se não tiver bem explicadinho, tintim por tintim, o cliente pode se perder, tá? Então é o que a gente faz, a gente geralmente grava os vídeos para consumir lá no suporte, em eventualidade, e também para orientar o cliente. Então aqui, nós temos aqui um switch, tá? Nós temos aqui um switch de 24 portas, um switch da Intelbras. Logo abaixo nós temos o segundo switch também da Intelbras, um switch Gigabit de 24 portas. Logo abaixo também nós temos aqui um terceiro switch da marca D-Link, um switch Gigabit de 24 portas também, tá? Esses switches, eles se conversam entre si, eles estão conectados um no outro, ok? E é de suma importância garantir que todos sejam Gigabit, né? Que é para ter melhor performance na rede, tá? É um conjunto de particularidades, não adianta nada ter todo um switch de 24 portas ou switch que suporte Gigabit se as máquinas não derem suporte, tá? Então é de suma importância até para as unidades diagnósticas de rede, onde o cliente está reclamando, a gente consegue já saber se o switch é Gigabit, e se as máquinas, sabendo que o switch é Gigabit, as máquinas também têm que dar suporte a essa taxa de transferência, tá? Que é para não ficar sendo utilizado. De repente o switch suporta uma transferência maior e fica barrado por causa da máquina, tá? Então aqui nós temos 3 switches Gigabits, e esse switch D-Link, que é o terceiro aqui, ele está conectado direto na porta 1, que é a porta LAN do Fire, tá? Nosso Fire Sophos. A porta 2 e 3 são as portas dos links de internet. E conforme eu falei, é de suma importância, galera, a gente garantir que o aparelho esteja ligado no no-break para resguardar de eventuais danos oriundos da rede elétrica, tá? Então aqui tem um cabo de alimentação e ali à esquerda, lá no cantinho, tem um no-break da marca SMS 2400 Watt-ampere, tá? Então esse aparelho aqui, esse Fire Sophos, ele tá ligado direto lá, que é para garantir, se piscar a rede elétrica, o aparelho não vai desligar, porque ele já está ligado no no-break, ou se der algum pico aí, algum problema de rede elétrica, o aparelho não vai queimar, porque o no-break ali ele é fusível para segurar danos oriundos da rede elétrica, sob tensão, tá? Então aqui tem também o nosso Fire Sophos, 2 modems dos provedores de internet, e aqui está o roteador antigo do cliente, tá? Um roteadorzinho da marca TP-Link. E um dos principais motivos para troca, além das camadas de segurança que eu tinha pontuado, é que esse aparelho aqui ele suporta no máximo links de internet de 300 megas. E o cliente aqui tem um link o roteador ele suporta no máximo link de 100 megas. E o cliente aqui ele tem um dos links de 300. Então, basicamente, estava subutilizando o link, né? Porque não adianta você ter um link de 300, se você conecta no aparelho, ele vai limitar a 100, entendeu? Então, esse foi um dos principais motivos, mas não somente isso. Aqui a gente está falando de um aparelho, galera, que não é voltado à segurança. Ele até tem bloqueio de porta, mas isso por si só não garante a totalidade da rede, tá? Não garante a rede totalmente segura. Então, por isso que esse aparelho está sendo desativado, mas ele ainda é do cliente. Então foi uma questão de transparência, de contingência, né? O aparelho continua ligado aqui para que o cliente mesmo, caso queira fazer uso ou desativar, o cliente sinta-se à vontade para tirar do rack e de repente desativar ou descontinuar o aparelho. Ok?